dia, criançada! E aí, como vocês estão nesse dia de sol? Espero que vocês estejam bem e que estejam super animados. E pra gente se animar mais um pouquinho, eu vou colocar uma música bem legal pra gente acordar o nosso corpo, tá bom? Vamos lá pra música? Bom dia, para o dia ser feliz. Bom dia, o trenzinho faz piuí. Bom dia, para o dia ser melhor. Bom dia, canta o galo cocoricocó. Bom dia, faça chuva, faça sol. Bom dia, sai da casca caracol. Bom dia, sai da casca caracol. Bom dia, para o dia ser feliz. Bom dia, o trenzinho faz piuí. Bom dia, para o dia correr bem. Bom dia, toca o sino blim, blim, blim. Bom dia, e na escola todo mundo diz. Bom dia, quero ver você sorrir. Bom dia, quero ver você sorrir. Bom dia! Criançada, bom dia, eu quero ver você sorrir. E vamos para mais uma aula de hoje. Iremos começar por a aula de História. Iremos falar sobre as famílias que viveram sempre aqui no Brasil. Nosso país, muito antes dele se chamar Brasil, se viviam outras famílias aqui, certo? E essas famílias eram os índios. Haviam muitas comunidades indígenas, uma diferente das outras, em todo o território brasileiro. Em todas as comunidades indígenas, a organização familiar era bem parecida. A mulher cuidava dos alimentos, das crianças e dos utensílios feitos em casa. Essa era a responsabilidade das mulheres. Os homens, eles eram responsáveis por caçar os alimentos, como as frutas e os animais, por construir as moradias e por proteger a comunidade. Eles eram responsáveis por tudo isso. Então, cada um tinha o seu dever dentro da comunidade. E as crianças, elas deveriam aprender com os mais velhos todas as tarefas do dia a dia, para que assim, quando elas crescessem, elas soubessem fazer os seus deveres. As suas ocas, as moradias. Lembra da aula de geografia onde eu disse que os índios moravam em ocas? Pois é, essas são as ocas, as moradias dos índios. Isso mesmo. Antigamente, antes do nosso país ser chamado Brasil, e eles morarem aqui, eles usavam muito pouca roupa. Eles não havia uma necessidade muito grande de usar roupas, até porque eles não conheciam. Mas com o passar dos tempos, quando foi chamado de Brasil, nosso país, eles começaram a utilizar roupas como a gente. Isso mesmo. As roupas que a gente utiliza, eles também começaram a utilizar. Então, os índios, eles estão no nosso país, na nossa história, muito antes dele ser chamado Brasil, certo? E eles são muito importantes na nossa história. Várias coisas da nossa cultura são dos índios.
índios, vieram dos índios, como a tapioca, que a gente faz o beiju, foram os índios que inventaram. Há comunidades que as crianças frequentam a escola também, não só aprendem com os mais velhos, mas também elas frequentam a escola. E isso é muito importante, porque é um conhecimento, tanto eles vão ter o conhecimento tanto da cultura deles, da vivência deles, como um conhecimento de fora, de outras culturas, conhecer outras culturas, mas continuam sendo índios. E muitos de nós temos descendência indígena. Por quê? Porque como os índios habitavam aqui há muito tempo e vieram outros povos, e esses povos foram se misturando e foram tornando a nação brasileira, certo? Então, hoje, nós somos o resultado da mistura dos indígenas com vários outros povos que chegaram aqui no Brasil para hoje formar a nação brasileira, certo? Outro costume dos índios é dormir em rede, fazer artesanatos. Alguns artesanatos são de cultura indígenas, isso mesmo. Principalmente artesanato feito com plantas, são de origem indígenas, certo? Então, nossa aula de hoje é isso, é falar sobre as famílias que já viviam aqui antes do nosso país ser chamado de Brasil, porque é chamado de Brasil por conta de uma árvore que é riquíssima e que tinha muito aqui, que é o pau-brasil. E tem toda uma história que vocês ainda vão aprender sobre isso. Mas hoje a gente veio falar apenas das famílias que viviam aqui antes de ser chamado Brasil, que eram os indígenas, os índios. E eles têm uma cultura muito rica, muito grande. Diferente de outras, mas é muito rica e muito grande. E é muito importante para a história do nosso país, certo? Falar sobre filosofia. Eu vou contar uma história aqui, uma continuação da história que tem no livro de vocês, na página 36. Isso, na página 36. E aí, eu vou continuar essa história para vocês, vou contar aqui, lendo do livro, e aí vou ir falando a respeito, certo? Vamos lá? Ó, a ajuda da mamãe. O menino que tinha vergonha de perguntar ficou muito amigo da menina que tinha dificuldade de falar. Eles se divertiam juntos durante o intervalo das aulas. Eram momentos muito felizes para os dois. Um dia, ele tomou coragem e perguntou à sua mãe: "O que eu poderia fazer para ajudar a minha amiga? Na escola, todos a perturbam." A mãe ficou muito feliz em ver o filho preocupado em ajudar quem estava precisando. E mesmo ele, que pouco falava, percebia apelidos estranhos de que ela não gostava, mas não reclamava, de vergonha, de medo e outras coisas. A mãe lhe disse que todas as vezes que ele sentisse triste, com medo ou tivesse qualquer problema, deveria falar com ela. "Este é o meu dever", insistiu a mãe. "O dever de te educar, de te proteger, de te ajudar a ser feliz." O menino a olhou com ternura. "E o seu dever de filho é ser verdadeiro comigo e nunca esconder nada de mim. Está bom assim?" perguntou-lhe. O menino ficou feliz por ouvir os deveres de ambos, de mãe e de filho. Ficou feliz também por ter vencido um pouco o medo de perguntar. Pensou que só conseguiria vencer o medo porque teve o dever de ajudar sua amiga. A mãe dele iria ajudá-la a falar melhor, pois ela era fonoaudióloga. E essa é a história. Vamos lá. Por que é importante a gente ter momento de lazer? Vocês sabem dizer? Vocês sabem dizer
quais são os deveres de cada um? Vamos falar sobre isso hoje, certo? Então, vamos começar pelos deveres. Os deveres são aqueles que a gente deve fazer para que haja um bom convívio com as pessoas. Como? Eu tenho o dever, como filha, de ajudar nas tarefas de casa, de respeitar os meus pais e de ajudar. Vocês também têm esse dever, pois vocês são filhos. Filhos têm esses deveres. Temos muitos outros deveres. Vocês, como alunos, vocês devem respeitar a professora. Isso é um dever de vocês. Vocês devem fazer as tarefas que a professora manda. É um dever de vocês. Vocês têm que arrumar a cama quando acorda. E isso é um dever de vocês. Certo? Os pais de vocês, como pais, eles têm o dever de dar uma alimentação para vocês, de dar um estudo, educação, saúde, moradia. Esse é o dever, entre outros. Então, para que a gente possa conviver bem e respeitando o outro, a gente tem que cumprir os nossos deveres, certo? E o lazer? O lazer é de grande importância. Por quê? Porque o lazer nos proporciona momentos de felicidade. O lazer, a vocês crianças, é um passeio, é brincar com os amigos. Tudo isso é um lazer para vocês. Os deveres e o nosso lazer. E isso é bastante importante para que a gente consiga viver numa vida equilibrada. O dever, para que a gente possa viver bem, respeitando o outro. E o lazer, para a gente se divertir, ser feliz. Não quer dizer que o dever não é ser feliz. O dever também é ser feliz. Mas o lazer nos proporciona isso mais ainda, certo? Espero que vocês tenham entendido. Façam todas as tarefas que eu estou enviando. Eu faço com muito carinho, viu? Espero que a gente passe logo por essa fase, esse momento difícil, pra gente poder estar juntos na escola, certo? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.